Então, pessoal, para finalizar, né, a gente vai finalizar com o Egito, que é uma das últimas civilizações na Antiguidade Oriental, que a gente vai ver, né, um dos impérios no continente africano. Então, a gente já começa aí com o Egito, é uma dádiva do Nilo. E a gente pode falar que não só o Egito, né, mas qualquer uma daquelas civilizações que a gente acabou de estudar, né, tirando o Japão, o resto, todas elas têm um rio, né, para falar de meu. Então, vamos viajar. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a localização e a geografia, a gente vai ver a formação histórica e política, a gente vai ver os períodos históricos, a gente vai estudar a economia, a sociedade e a cultura do Egito Antigo. Então, vamos começar. Então, as principais sociedades orientais foram o Egito Antigo, Mesopotâmia, persas, hebreus, fenícios. Então, a partir da Revolução Neolítica e do processo de sedentarização humana, surgiram as primeiras civilizações humanas. Revolução Neolítica ali tem a ver com a parte quando o homem se fixa à terra, né? Então, sedentarização é a fixação da terra. Através de quê? Através da agricultura. Então, o homem só vai se fixar na terra quando ele começa a domesticar as primeiras plantas, né? Como a cevada e o trigo. Então, essa revolução do Neolítico é importante saber o que foi, ok? Então, essas sociedades floresceram, né, surgiram nos vales importantes dos rios. O Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Jordão, o Indo, o Amarelo. Então, o Nilo no Egito, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, o Jordão lá do povo hebreu, né? O Indo e o amarelo, o Indo na Índia e o amarelo na China. O clima semiárido e desértico da região explica a localização próxima aos vales, então não tinha como ir muito para o interior da região por causa da região desértica, né? Então, o que seria essa crescente fértil muito famosa, né? As terras do leito do rio, né, com as cheias, então aquela substância, aquele substrato que estava no fundo do rio vai ser jogado nas margens, né? Então, as margens do rio vai ser uma hora fértil, né, por causa desse humus que está sendo jogada em cima do leito do rio, né, daquela parte do vale do rio. Então, essa parte fica muito favorável para uma agricultura. Então, por terem se desenvolvido nas margens desses grandes rios, essas primeiras sociedades são chamadas sociedades hidráulicas, né? Ou seja, controlavam a água, né? Tinham que ter esse controle, domínio sobre a domesticação do próprio rio. Então, essas primeiras civilizações urbanas estavam na região do chamado Crescente Fértil. Então, você vai ter o Oriente Médio, Norte da África e parte do Sudeste Asiático. Então, essa parte aí que vai estar em cinza, aí, né? O famoso Crescente Fértil. Se você analisar, né, lembra uma lua, né, crescente, no período crescente, né? Tá aumentando. Então, Crescente Fértil. Então, o Crescente Fértil corresponde às áreas irrigadas dos rios. Não? Se vocês verem a luazinha, ó. Uma lua, ó. Então uma lua que está crescendo, né? Tá indo para a parte cheia. Então, o crescente fértil corresponde às áreas irrigadas pelos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o Nilo no Egito, o Jordão do povo hebreu na Israel, o Indo na Índia e na Pérsia. Então, os vales férteis, as margens desses rios e o domínio técnico, o domínio de técnicas de irrigação proporcionaram o desenvolvimento da agricultura e de excedentes. Isso aqui é importante, excedentes. Só vai existir comércio se existir excedentes. Não existe comércio sem excedentes. Você só comercializa o que sobra. E a agricultura vai propiciar isso. Então, uma área que tem uma produção alta, ela vai gerar um maior número de excedentes, né? Então, você vai ter muitos excedentes. Isso aumenta o comércio. O Estado, o governo, surge de uma necessidades econômicas das classes dominantes. Então, as classes dominantes se juntam para ter um governo central, né? Para manter o controle das tecnologias de irrigação e a garantia da propriedade das terras para essas classes. Então, você vai ter uma classe dominante que surge para manter as terras, né,
nelas mesmo, né? Não dividir com as outras pessoas. A relação de trabalho nesse contexto é marcado pela servidão coletiva. Isso aqui é interessante, servidão coletiva. Tem um nome a servidão coletiva do Egito, é chamado de corvéia real ou oriental. Então pode vir na sua prova, no seu texto, corvéia real ou corvéia oriental. Então a corvéia é essa servidão entre o povo as terras, né, do faraó. Então o que acontece? As pessoas tinham que trabalhar na terra, né, do faraó em determinadas épocas do ano, de graça, e trabalhar por eles poderem ter a fixação na terra. A casa não era propriedade privada, pertencia ao faraó. Então, os trabalhadores livres utilizavam as terras estatais para a produção e pagarem a corvéia, né? Pagarem um imposto, né? O imposto era pago com o trabalho. O trabalho era obrigatório em obras públicas, né? Pontes, rede hidráulica, pintura de pirâmide, esse tipo de coisas. Com exceção dos fenícios, os demais povos apresentavam importantes semelhanças quanto ao seu modo de produção, sociedade, política, religião, cultura. A gente viu os fenícios. Quem ficou na dúvida, né, volta lá na playlist. Quem caiu de paraquedas aqui, que veio só por causa do povo egípcio, eu recomendo voltar, né, se puder assistir a playlist, se não assistir o vídeo que a gente fala sobre os fenícios, por que os fenícios não são semelhantes a essa galera por utilizar isso aqui, porque, lembrando aqui, já fazendo aqui um parênteses, os fenícios eles não tinham terras para produzir uma agricultura, então eles estavam presos entre o Mediterrâneo, né, o mar Mediterrâneo, e uma cordilheira. Então aqui está os fenícios. Então o que eles fizeram? Eles utilizaram técnicas para cortar a madeira, produzir barcos, né? Uma técnica muito aperfeiçoada. Tem relatos de alguns historiadores que, né, retratam esses navegadores fenícios chegando às Américas. Então você tem essa teoria. Então esse povo se organizou através do comércio, do convívio, tanto é que o alfabeto fenício vai ser a base do nosso alfabeto. Então foi uma civilização que teve uma abstração cultural, mental muito grande. Então eles fizeram comércio em volta de todo o Mediterrâneo. Então por isso que eles não se caracterizam com essas mesmas características das outras culturas. O modo de produção asiático ou servidão coletiva. Então, o modo de produção asiático é essa servidão onde as pessoas tinham que trabalhar nas terras do faraó ou dos nobres, né? Então, isso aqui vai ser muito semelhante ao que vai acontecer na Europa, né? Essa servidão coletiva no período feudal. Então, no Egito, basicamente, né, a sua localização e sua geografia, as planícies à margem do rio Nilo, né, a margem do rio Nilo, ó. Esse aqui é o rio Nilo, né, ele nasce aqui e vai se desagar aqui no mar Mediterrâneo, em delta, ó, em forma de triângulo, né, um triângulo invertido, né, o deságua dele em delta. Do rio Nilo. Corresponde a uma estreita faixa de terras férteis que comportavam, né, a antiga civilização egípcia. Então, você vai ter aqui a civilização egípcia, né, na margem do rio Nilo. Então, aqui você vai ter o baixo... Deixa eu apagar isso aqui. Você vai ter aqui, né, o Baixo Egito, né, que está mais próximo ao mar Mediterrâneo. Você vai ter o Alto Egito, né, que pega aqui a parte ao sul, né, e uma parte mais adentro do continente. Processos de enchentes alagavam toda a extensão do rio Nilo, né, as terras extremamente férteis e propiciavam a agricultura. Falamos sobre isso. A civilização egípcia ocupou as margens do Nilo, né, desde suas nascentes, região da atual Etiópia, né, nascente aqui do rio Nilo, Uganda e Sudão, ao delta que deságua no mar Mediterrâneo, né, o delta que a gente falou aqui, né.
Período pré-dinástico, né? Então, pegando os períodos da história do Egito, entre 4.000 e 3.200 a.C., então um período anterior ao processo de unificação. Então, não tinha aqui ainda a unificação dos nomos, né? Realizados por Menes, né? Monos aqui seriam os impérios, né? Você vai ter o Baixo Nilo e o Alto Nilo. Então, você tinha como se fosse dois reinos, né? Período dinástico ou faraônico. Iniciou-se com a unificação do Alto Egito com o Baixo Egito. Então, você vai ter aqui o Antigo Egito, né, 3.200 a.C., o Médio Império, de 2000 até 1788, e o Novo Império, de 1580 até 525, aqui já unificado. Então, a gente vai ter a coroa branca, que simbolizava o Alto Egito. Você vai ter a coroa vermelha, que simbolizava o Baixo Egito. E, por fim, com a unificação, você vai ter esse tipo de coroa dupla, que é o egípcio unificado. Então, se você vê o faraó com esse tipo de coroa, você vai saber de qual período é este faraó. Então, o Egito era ocupado nos seus primórdios, né, por pequenas comunidades autônomas, né? Então, elas se localizavam ao curso, né, do rio, denominadas nomos, organizadas por um monarca. E o nomarca, ele era encarregado de coordenar os trabalhos hidráulicos com a construção de diques, barragens, represas e canais de irrigação. Então, era uma vida de tentar domesticar esse controle das águas do rio. Esses trabalhos eram feitos por toda a comunidade, então uma comunidade unida, né, trabalha junto, de forma gratuita através de impostos chamada corvéia. Ela aí. A organização desse tipo de trabalho origina o poder de uma pessoa, personificará a figura do governante para realizar o governo, criará um aparelho de Estado. Então vai se criar um governo. Com tempos, lutas e alianças levaram à formação de dois grandes reinos por volta de 3.500 a.C. O Alto Egito, localizado ao sul, o Alto Egito localizado ao sul, né, com capital em Tebas, e o Baixo Egito situado ao norte. Tá aqui o Baixo Egito. Esses reinos permaneceram separados até aproximadamente 3.100 a.C., quando Menes, rei do Alto Egito, então o reino do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito. Então ele vai unificar tudo isso aqui. Fundou o Império Egípcio. Então Menes se tornou o primeiro faraó. Então o primeiro faraó é Menes, fundador da primeira dinastia, com o poder centralizado nas suas mãos do faraó, quer dizer vigário de Deus, exercia uma monarquia teocrática. Teo aqui tem a ver com religião, então é uma monarquia religiosa, né? Um controle religioso da sociedade. Deus aqui não quer dizer a divindade, né? A divindade judaico-cristã. Deus aqui vai depender de qual Deus que esse faraó vai estar no governo, ele cultua. Então, esse Deus aqui muda. Então, a unificação dos nomos por Menes, ele foi o primeiro faraó, né, o vigário de Deus, filho do sol. A monarquia teocrática, um período marcado pelo isolamento geográfico. Então, o Egito vai ficar, né, não vai entrar em conflitos de conquista, então ele vai se tornar meio que à margem, isolado, né, geograficamente. Então, o faraó era o senhor de todas as terras, de todos os homens. Não existia propriedade privada da terra, mas sim um sistema chamado de propriedade eminente, ou seja, né, as pessoas podiam usar o usufruto da terra, mas não eram donas. Grandes realizações egípcias desse período foi a construção das pirâmides de Gizé, Quefren, Queops, Miquerinos, e guardadas pela Esfinge. Isso aqui são túmulos, são tumbas mortuárias, basicamente. Então, para enterrar uma pessoa. O final desse período foi marcado por grande instabilidade política. Esse conflito interno enfraqueceu o poder do faraó e a proporção que aumentou, né, os antigos monarcas.
Começa a retomada do poder pelos faraós Mentuhotep II. Então, a criação da nova capital Tebas, no Alto Egito. O período de grande estabilidade política e econômica, intensificação do comércio com Núbia, região situada ao sul, da África, rica em minerais, principalmente o ouro. Disputas internas e invasão do domínio dos iscos abala a prosperidade do império. Então, olha só, os iscos vai ser aquele povo que vai levar o povo hebreu para o Egito. Os iscos conquistam o norte do Egito, permanecem ali de 1780 a.C. até sua expulsão em 1580 a.C. Foi com esse período que os hebreus migraram para o Egito, através de melhores terras e águas para os rebanhos. Então está no Médio Império. O Novo Império, começa com a expulsão dos iscos. Os iscos são expulsos após 2 séculos de dominação. Amoses I, que vai ser o faraó que vai fazer essa expulsão dos iscos. O Egito é marcado por uma forte política expansionista e imperialista. A gente pode falar até xenofóbica também, porque tudo que vem de fora eles vão querer expulsar, principalmente nessa época que eles expulsam os iscos. Depois vai ter a saída do povo hebreu. Então você pode ter: conquistaram o reino de Cush, na Núbia, ao sul a Fenícia, na Palestina a Síria, ao nordeste. Estenderam seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Então, uma forte expansão do Império Egípcio. 3 faraós destacaram nesse período: Tutmés III, Amenófis e o Ramsés II. Grandes obras são realizadas nesse período, como templos de Karnak e Luxor. Amenófis IV, com o objetivo de enfraquecer os sacerdotes, ele vai fazer o quê? Ele realizou uma reforma religiosa. Lembrando que o Egito era um politeísta, uma religião politeísta que cultuavam vários deuses. Então o que ele vai fazer? Ele deu início ao culto monoteísta, mas não é monoteísta no culto tipo judaico-cristão, mas ele com culto monoteísta apenas na figura de um deus, Atom, que é o deus Sol, representando por um disco solar. Então, todas as representações nesse período aqui, você vai ter uma adoração a um círculo, que é o deus Sol. Mudando seu nome, então, Amenófis, ele vai mudar o nome para Akhenaton, ou seja, adorador de Atom, adorador do deus Atom. Seu sucessor foi Tutankhamon, influenciado por sacerdotes. Ele retorna ao culto politeísta. Esse aqui é um dos mais famosos por causa da tumba dele ter sido descoberta e muito preservado, uma tumba muito rica, com muitas informações, muito ouro. Então, um dos faraós mais novos que foi encontrado, ele era bem novo, então, em vista dos outros, morreu envenenado, uma coisa daquela época muito comum, envenenamento. Falei, os faraós eram considerados deuses. Outra coisa que os faraós faziam, a linhagem deles era muito familiar. Eles tinham, os casamentos eram arranjados entre os próprios ciclos familiares. Às vezes, os próprios faraós casavam com as próprias irmãs para manter, vamos dizer, entre várias aspas, o sangue, a linhagem real. Mas isso a gente descobre com o tempo, principalmente com o DNA, que quando você mantém a família presa no mesmo ciclo de DNA, você acaba enfraquecendo a família e causando doenças. Então, possivelmente a quantidade de crianças que nasciam com deficiências era gigantesca, porque você tem um enfraquecimento do DNA, ele não é enriquecido. Revoltas da população egípcia contra os impostos e o trabalho forçado, a famosa corvéia, disputa da relação dos povos dominados e o enfraquecimento do Estado. Tudo isso vai ter, causar o surgimento do novo império. Liderados por Moisés, os hebreus abandonam o Egito em 1250 a.C. Eles retornam à Palestina. Isso é tido como êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. Então tem até um livro na Bíblia chamado com o mesmo nome de Êxodo, Saída.
Então, por volta do ano 1000 a.C., o Egito foi invadido e dominado pelos assírios. Sua independência só foi reconquistada em 665 a.C. Dominação estrangeira, né? Então você vai ter o Renascimento Saita, né? A fase de recuperação econômica e cultural, denominada de Renascença Saita. Pode ter sido impulsionada pelos nobres saitas, nobres de Sais, devido à capital ter sido a cidade de Sais. Batalha de Pelusa, em 525 a.C., os persas, comandados por Cambis, dominaram o Egito, acabando com a autonomia deste povo. Dominações. Depois, o Egito foi dominado e conquistado por vários povos, macedônios, né, com a figura do Alexandre o Grande, romanos, árabes, muçulmanos. Na Idade Média, no século XX, foram dominados e conquistados pelos britânicos, né? Foi fazer parte do Império Britânico. Caracterizada por profunda intervenção no Estado, na economia. Propriedade estatal, né, da terra, configurou submissão dos camponeses, os felas, à servidão coletiva através da corvéia. Produção de cereais, fiação de algodão, oveçaria, que é produção de metais, né, de construção de joias, né, fabricação de joias, derivados de artesanais, né, do papiro, né, que vai ser a base do nosso papel que a gente utiliza hoje. Então, eles inventaram, né, o papiro, diferente dos outros povos que usavam pergaminho, né, que é o couro da ovelha, eles usavam o papiro. Produção e manufaturas. Então, na produção de cereais, eles utilizavam o arado movido por tração animal, exportação dos excedentes agrícolas, né? Vai ter o comércio, por causa do excedente. Na produção do algodão, né, geraram intenso comércio interno e externos. Produção manufatureira, né, na época do Novo Império, ocorreu significativa expansão comercial, com venda de cerâmica, tecido, vidro. O vidro, para quem não sabe, é a areia aquecida. Quando você aquece a areia, você tem a produção de vidro. Na sociedade, você vai ter geralmente o indivíduo nascia e morria dentro do mesmo grupo social, não tinha mobilidade social. A sociedade era rigidamente estratificada, né? Você tem ali os estratos, né? As listas, né? Pouco móvel. Então, no topo da sociedade está o faraó, considerado o deus vivo, era a maior autoridade e acumulava várias funções. Então, era propriedade de quase todas as terras, possuía muitos funcionários e recebia enorme quantidade de impostos. Sua figura era tão importante e respeitada que seus súditos não podiam olhar diretamente para ele ou chamá-lo pelo nome, então se dirigiam de forma indireta. Faraó quer dizer casa grande ou casa real. Abaixo, a classe sacerdotal na nobreza e os altos funcionários, que detêm o controle do Estado, o vizir, o escriba e os sacerdotes. Aí tem um escriba, né? A figura do escriba, aquela pessoa letrada que tinha acesso à cultura. O vizir supervisiona a polícia, a justiça e a cobrança de impostos, então é o braço, né, forte do Estado. O escriba é aquele cara que domina a leitura, as finanças, então fazia os registros contábeis, né? Então, o controle do que tinha no império, cobrava os impostos, volume da colheita, áreas cultivadas, então ficava a parte do escriba. Os sacerdotes é aquele grupo poderoso e rico, eles tinham um proprietário de terras com grande influência no poder central. Os artesãos produziam vidros, calçados, cordas, estreiras, armas, ferramentas, instrumentos de trabalho, joias, móveis. Comerciavam-se trigo, linho, papiro, comércio de trocas com toda a antiguidade.
Na parte militar, os exércitos se fortalecem a partir do período de expansão, né? A maioria deles lutavam por terras ou riquezas saqueadas. Então, o salário, o pagamento do militar era o que ele conseguia furtar das outras nações conquistadas. Os camponeses, os felas, né, a maior parte da população, era o braço de trabalho no Egito Antigo, faziam todo tipo de serviço, eram periodicamente convocados a trabalhar em obras públicas, servidão coletiva ou a corveia. Os escravos, principalmente, obtidos em guerras de conquistas. Então, uma visualização, né, de uma pirâmide social. No topo, você vai ter o faraó. Logo abaixo você tem os sacerdotes, a nobreza e os altos funcionários, né? Abaixo desse você vai ter os artesãos, comerciantes e os militares. Mais abaixo deles você vai ter os felas. E, por fim, você vai ter os escravos compondo a base de mão de obra do Império do Trabalho. Aqui, diferente de uma cultura indiana, você não tem ninguém fora dessa estrutura, né? Você não vai ter aqui os Dalits que estão fora da estrutura. Todo mundo está composto dentro da pirâmide social. Então, a cultura e religião, a característica mais marcante da religião é o culto à vida após a morte. Por isso que eles mumificavam os cadáveres, né, para manter o corpo, para receber o espírito novamente, representando e ilustrando nos rituais de mumificação. Os egípcios acreditavam que ao morrer o indivíduo deveria comparecer ao tribunal de Osíris para ser julgado pelas coisas que ele tinha feito. Então aqui tem o Osíris com o julgamento. É marcado também pelo politeísmo e o antroposomorfismo, né? Antroposomorfismo quer dizer que são deuses com cara de animais, mas com estrutura, né? Um corpo de homem. A crença na vida pós-morte levou os egípcios a um profundo conhecimento da anatomia e medicina para a conservação dos corpos através da mumificação. Mumificação é quando você retira a umidade da pele. Então, eles aumentaram muito o seu conhecimento em medicina, tratavam fraturas. Foi descoberto até um crânio com uma fratura na cabeça que se viveu depois da fratura, se recuperou. Realizavam pequenas cirurgias como catarata, a própria cirurgia, né, para retirada de crianças, né? Então eles tinham uma medicina muito evoluída para a época, né? Cesarianas, né? O uso de cesarianas para fazer o parto. Então uma medicina extremamente avançada. Na religião, a gente vai ter a morte estava muito presente na cultura egípcia, o legado arquitetônico, as pirâmides, né? Então as pirâmides, o legado literário, o livro dos mortos. A escrita egípcia foi iniciada com a escrita hieroglífica, né, que eram os desenhozinhos, né, impressionados na argila. Com o passar do tempo vai ser simplificada através de uma escrita hierática, né, que é uma escrita mais simples e mais abstrata. E por fim, uma escrita demótica, né, que é a escrita que as pessoas usavam, né, que já não representava mais esses desenhozinhos. Então, a principal divindade era o Ra, né, o deus Sol. Com uma troca da capital de Tebas, né, Ra foi intensificado como deus tebano, né, de Tebas, né, deus de Tebano, Amon, então deus Sol, né. Surgiu Amon-Ra, né, que vai passar a ser o rei dos deuses, o criador do universo. Então é isso, pessoal, esse foi o passeio pela civilização egípcia, espero que vocês tenham gostado. Então comenta, curte, compartilha aí com os amigos, né, para quem está estudando. E para os meus alunos, prestem atenção nesses conceitos que eu falei, né, quem está seguindo comigo. E até mais.